que muitos querem o favor de Deus, mas poucos querem o processo de Deus. Querem portas abertas, mas rejeitam confrontos. Querem bênção, mas fogem da disciplina. Se você pegar uma criança e der tudo o que essa criança quer, sem corrigi-la, que tipo de adulto essa criança será? Me diga. Exatamente, insuportável foi a palavra. E é isso que a gente precisa entender. Deus olha para nós como Pai. E Ele quer sim o melhor para nós. Mas Ele quer ver em nós também um processo de esforço pessoal. Quando vem falar para Jesus a respeito de João Batista, os discípulos de João Batista vêm conversar com Jesus. Jesus solta uma frase que é totalmente assim, fora do contexto do que estava acontecendo, mas precisa ser ouvida todos os dias por nós. Essa é uma das frases, versículos ou palavras de Jesus mais reveladores, onde ele diz assim, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Isso aqui era para mexer muito com a cabeça da gente, a ponto da gente priorizar Deus em tudo, tudo. A ponto de você não ousar sair daquela porta sem dizer assim, pastor, me dê uma incumbência. São as nossas ações dentro de casa, na igreja, no trabalho, que demonstram o que Deus tem feito em nós. A maioria de nós parece que tem vergonha do que é em Deus. Como é que Deus vai nos abençoar? O que esse texto que nós acabamos de ler significa? Significa que o reino de Deus não é passivo, mas exige o que, igreja? Exige o que? Luta, diligência para ser alcançado. Especialmente contra as inclinações mundanas e o pecado, sendo um chamado para uma fé ativa. Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, queremos ser abençoados. A palavra bênção significa querer bem, desejar o bem, alcançar favor. É isso que significa essa palavra. E quando a gente quer o favor de Deus, a bênção de Deus, o bem de Deus, isso não vem só porque a gente tem a carinha bonita. Não é assim que funciona. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Amém? Pai, obrigado pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Fala, Senhor, conosco, que a tua voz seja ouvida, por mais que a nossa mente, o nosso coração estejam cheios de outras vozes, dizendo outras coisas, que a voz do Senhor prevaleça nesta manhã em nossas mentes e corações. Pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Diga amém. Eu também creio, sempre acreditei. E acredito que Deus tem um propósito na vida de toda pessoa. E se Deus tem um propósito na sua vida, Ele não vai te tratar de forma superficial. Pode ter certeza disso. Na verdade, o nosso Deus nunca foi, nem nunca será um Deus superficial ou um Deus sem propósito. Tudo que Deus faz tem um sentido. E é tão interessante. Você já parou para pensar que Deus quer alcançar o planeta através de mim e de você? E que nós deveríamos nos incomodar com isso, porque se Deus nos chamou, a primeira missão que nós temos é alcançar as vidas que estão aí fora e trazê-las para conhecerem esse amor maravilhoso que um dia nos conquistou, nos mudou e está moldando a vida da gente todos os dias. Tem tanta gente precisando disso aí fora, mas antes de falar como você pode ser esse caminho, essa luz, vamos ter aquela conversa? Vamos fazer uma DR agora com o Espírito Santo? É mais ou menos assim. Primeiro,
Quer ser abençoado ou abençoada? Então entenda, quem Deus ama, Ele trata. Não escutei nenhum amém. Quem Deus ama, Ele trata. Aí eu te pergunto, quantas vezes Deus tem que fazer o mesmo tratamento até que você entenda? Quantas vezes Deus vai permitir que você passe pelo mesmo processo até que você entenda? Porque, como eu disse, comigo falou uma vez, eu já me rendo logo, porque a última pessoa na existência humana que eu quero, com quem eu quero me confrontar é com Deus. Ele é Deus. Eu não sou nada perto dele. Deus trata porque ama, não porque rejeita. Você consegue lembrar disso? Deus trata porque ama, não porque rejeita. A disciplina é um investimento, não um castigo, gente. É um investimento de Deus. O tratamento é o primeiro sinal de que Deus está comprometido com o seu futuro. Porque Deus te trata hoje para te abençoar amanhã, te trata amanhã para abençoar depois de amanhã, e Deus vai cuidando de você. Você quer ver o que é notícia triste para mim? É alguém falar assim, eu ainda sou a mesma pessoa. Eu fico pensando, vixe, Deus deve estar batendo nessa porta já faz tempo e não aconteceu nada. O autor da carta aos Hebreus, ele fala sobre essa coisa de Deus tratar quem Ele ama. Isso é tão bom, que o autor diz assim, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo filho a quem a palavra de Deus ensina exatamente isso. O Senhor, Ele disciplina. Henry Cloud é um autor cristão. Ele faz uma coisa muito interessante. Ele escreve livros de autoajuda, mas através da palavra de Deus. Esse é Henry Cloud. E ele inclusive escreveu um best-seller muito conhecido. E ele disse o seguinte, que a disciplina é o preço que pagamos para não sermos governados pelo caos. Uma pessoa sem disciplina, começando pela espiritual, sem uma disciplina na sua vida emocional, sem uma disciplina no seu dia a dia, é uma pessoa governada pelo caos. Tudo pode dar errado, tudo pode falhar, tudo pode acontecer. E é tão interessante como nós não paramos para pensar nisso. Então entenda, quer ser abençoado, guarde isso no seu coração. Deus trata quem Ele ama. Deus trata quem Ele ama, tá? E nós só estamos começando porque lá em Provérbios, no capítulo 3, Salomão, ele dá um recado tão forte. Ele diz assim, filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se irrite com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Eu tive várias experiências onde eu tive que conversar com a pessoa e mostrar para ela que aquilo que ela estava vivendo era Deus lidando com ela e não o diabo. Porque é tão interessante, eu não sei onde foi que a gente assumiu esse conceito de que se é coisa ruim, se a coisa não está dando certo, se a coisa foi mal, é o cão atentando. Mas se a coisa está linda e maravilhosa, amor, I love you, é Deus abençoando. Pois eu vou falar, tem muita gente aí achando que está vivendo um mar de rosas, mas está destruindo a sua existência. E muitas vezes Deus está tentando nos mostrar coisas extraordinárias justamente nos momentos mais duros e difíceis da nossa existência. E entender isso é sinal de maturidade, gente. Se você é o filho que vai colocar o dedo na tomada, você acha que Deus vai ficar olhando, esperando você levar um choque? Ou você atravessar uma rua onde você não está vendo o que vai acontecer? Jamais. Ele é o Deus que vai lá e fala, opa, vem cá meu filho, não vai por aí não. Então quantas e quantas vezes eu não vi as pessoas
Por favor, não me julguem pelo que eu vou falar agora. Vocês prometem? Amém. Obrigado. Tá? Muitas vezes o diabo está levando culpa que não é dele. Somos nós. Porque para nós é assim. A gente não quer ter essa ideia de que é Deus ensinando, mostrando, ou às vezes impedindo que uma coisa que vai te fazer mal funcione. Então a gente vive uma cultura cristã que confunde amor de Deus com permissividade. Sabia disso? Tudo é permitido. E aí a gente fica preocupado com isso. Então entenda, ser tratado por Deus é sinal de que Ele ainda não desistiu de você. De novo, eu não escuto um amém, Senhor. Vocês vão voltar no próximo domingo? Vai ser um pouquinho mais pesado no próximo domingo. Sinal de que Ele não desistiu de você. Então você deveria falar assim: vai, Senhor, trata mesmo. Obrigado. Vamos lá. Entenda isso aqui. Quer ser abençoado? Então cresça. Porque bênção sem maturidade é perigoso. Como é que Deus vai botar uma mega estrutura na sua mão se você não consegue administrar a sua própria cabeça? Perdão pela palavra. Como é que Deus vai abrir portas se a única que Ele abriu você jogou tudo fora? Entenda. Cresça. Porque bênção sem maturidade é perigoso. Tem gente que fala que isso aqui foi tudo Deus que me deu, mas a pessoa está usando isso para alimentar vício, para alimentar infidelidade, para sair da igreja. Então, meu querido, Deus nunca te deu isso. Nunca. Nunca. Então a gente precisa entender que para Deus colocar coisas nas nossas mãos, a gente precisa ter maturidade para administrar isso. Você pode conseguir coisas a partir da sua inteligência, da sua própria capacidade pessoal? Claro, isso é inerente ao ser humano. Somos todos capazes de construir. O problema é o estrago que isso pode fazer na sua vida sem Deus. Sem Deus, nós nos perdemos fácil. Nós nos desviamos fácil. Essa vai doer, mas eu quero em nome de Jesus que você absorva, tá? Deus nunca abençoa alguém que permanece infantil. A bênção sempre exige o quê? Crescimento, igreja. Crescimento. Você é aquela pessoa extremamente educada quando estão te vendo, mas lá dentro da sua casa você é a pessoa mais ignorante possível. Peraí, Deus está te olhando. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. É um conceito bíblico que a gente nunca deveria esquecer. E aí a gente entende por que Jesus, lá em Lucas 12, ele frisou: a quem muito foi dado, muito será exigido. Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? E a quem muito foi confiado, muito mais será o quê? Pedido. As coisas não são fáceis, mas nós podemos alcançar. Dallas Willard, se não me engano, Dallas Willard faleceu em 2013. Mas ele deixou uma história teológica escrita fantástica. E Dallas Willard, ele disse que o maior inimigo da maturidade espiritual é a recusa em crescer. Nós precisamos melhorar muito. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, gente, o processo é muito simples. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando cheguei a ser homem, homem aqui no sentido de humanidade, homem e mulher, abandonei as coisas próprias de menino. Você agora é um homem, uma mulher,
Você tem responsabilidades. O que você faz pesa na sua vida e na vida de quem está perto de você. Que coisa maravilhosa. Às vezes, quando eu leio esse texto aqui, me vêm umas memórias tão interessantes. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu sou de uma época que a gente corria solto na rua. Quem é dessa época, quando criança correu solto na rua? Gente, era bom demais. Árvore era a nave espacial. Rua virava campinho, né? Nossa, quantas e quantas vezes eu não catei girinos, filhotinhos de sapo. Era maravilhoso ver. Vocês estão rindo, gente? Não é nojento, não. Pega o filhotinho de sapo, enchia aquele pote daqueles filhotinhos pretos e deixava eles aí só para ver as perninhas nascerem. É a coisa mais linda do mundo. Eu fico olhando esse texto pensando, só que agora isso passou. Agora passou, agora não dá mais para brincar. A coisa ficou séria. E Deus Ele não abençoa quem não quer crescer, porque bênção sem maturidade é um perigo. É por isso que o inimigo, à vontade, pode pegar o que você quiser e até o que não te pertence, porque ele sabe que isso vai destruir em muitos aspectos vocês. Então, hoje vemos pessoas com muito conhecimento bíblico, mas pouca maturidade espiritual, gente. Muito pouca. Isso gera crentes adoecidos, famílias instáveis e relacionamentos frágeis. Quer ser abençoado? Então não fuja da provação. Em frente, Deus é contigo. Foi o que você ouviu no testemunho aqui. Eu aprendi com esse momento da minha vida. Nossa, meus melhores aprendizados, meu maior ganho de fé foram nos dias mais difíceis da minha vida. Eu confesso para vocês que hoje não é tão difícil. Não é. Ainda tem provações? Tem. Mas eu já levo tudo muito na maturidade. Muito. Eu já vejo a situação ali. Porque tem coisa que a maturidade vai revelando para nós. É ou não é, gente? Não adianta a pessoa chega e traz alguém e fala assim, olha pastor, que pessoa legal. Mas aí eu já vi tanta gente que eu olho para aquilo e já sei que aquilo não é tão legal quanto a pessoa está falando. Né? Eu estava escutando uma pessoa dar esse exemplo na internet. Ela falou assim, com a maturidade as pessoas chegam para você encantadas com uma coisa que você já sabe que não vai dar certo, né? A pessoa olha e ainda te pergunta, mas como é que você sabe que não vai dar certo? Meu querido, tem o pé de pato, tem o bico do pato, tem a pena do pato, faz quaquá igual pato, é pato. Não pode ser outro, não pode ser uma avestruz, não pode ser outra coisa. A gente já sabe por maturidade o que é. Então vai ficando um pouco mais fácil, vai ficando fácil. Então não fuja da provação. Olha que coisa interessante. A provação não destrói a fé verdadeira, ela a revela. Foi tão difícil para mim passar por aquilo. Depende. Se você caminhou com Deus e andou com Deus, foi difícil, mas você venceu e aprendeu e cresceu, e agora Deus pode colocar coisas maiores nas suas mãos. Eu já contei essas experiências para vocês aqui, que quando eu penso assim, nossa Deus, eu já, pensa nisso, já vivi, pensa naquilo, já vivi. Quando eu penso que não pode acontecer mais nada, que está tudo maravilhoso, que eu estou vivendo o melhor momento da minha existência, Deus fala, ainda não. Tem mais uma. E quando eu vencer essa, vai ter outra, porque Deus quer que eu continue crescendo todos os dias. Todos os dias. Primeira carta de Pedro, está escrito assim, mesmo que agora, por breve tempo, se necessário, por favor, acompanhe as vírgulas, ok? Mesmo que agora,
por breve tempo, se necessário, vocês sejam entristecidos por várias, não é uma não, várias provações, para que a fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra. Ai, ai, ai. Mas olha o caminho, começa lá, olha o caminho que você teve que trilhar para no fim resultar em louvor, glória e honra. É bom, não é? Mas olha o caminho. Olha o caminho. Eugene Peterson fez uma coisa extraordinária. Ele um dia, depois de 40 anos de ministério pastoral, ele olhou para a Bíblia e pensou assim: eu poderia fazer algo que trouxesse às pessoas uma revelação diferente. E ele começou a escrever a Bíblia, a traduzir a Bíblia a partir da sua visão pastoral de 40 anos de ministério. E surgiu a tradução que é fiel ao texto original, mas com palavras que explicam como se aquilo estivesse acontecendo hoje. E ele escreveu a Bíblia chamado A Mensagem. Essa Bíblia é maravilhosa. E Eugene Peterson, ele deixou bem claro que Deus usa a dor que odiamos para produzir a vida que desejamos. Por favor, entenda isso. Não é para você... Olha, quando a pessoa ela começa a caçar alguém para orar por ela, para falar o que ela quer ouvir, ela não entendeu o processo. Ela não entendeu. E você vai achar, se você procurar, você vai achar alguém que diga o que você quer ouvir. Você não pode ler a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, principalmente os evangelhos, dificilmente Jesus vai estar falando o que você quer ouvir. A não ser que você escolha versículos bíblicos, né? Eu poderia pegar a Bíblia agora e pensar, o que eu vou ler hoje? O que eu vou ler hoje? E aí, ir lá naquele versículo que eu conheço, eu te abençoarei. As portas se abrirão diante de você. É muito fofo. Mas Deus às vezes usa as coisas que a gente faz para ensinar a gente, né? Quem lembra da caixinha de promessas? Quem lembra? Quem fez uso mesmo da caixinha de promessa? Eu vou dizer o que era a caixinha de promessa. A caixinha de promessa era um artefatozinho cheio de cartõezinhos com versículos bíblicos, né? E ali eram colocados versículos aleatórios. A maior parte deles eram versículos, né, que eram agradáveis. Aí você tirava uma promessa: o Senhor é contigo, não temas. Aí você no outro dia tirava outra promessa: vai em paz, a minha paz vos dou. E você saía mesmo cheio de problemas. Mas aí Deus resolveu fazer a própria caixinha de promessas dele. Aí alguém começou a dizer assim: não precisa da caixinha de promessas. Olha como é que Deus faz. Basta você pegar a sua Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo. E abrir. Aí começou, gente. Aí começou a grande mudança. Porque ao fazer isso, e não os versículos previamente selecionados da caixinha de promessa, a turma começou a encontrar: eis que te falo, se hoje não parares de pecar, destruirei tua existência. Eles começaram a encontrar isso, né? Aí não pode ser Deus falando comigo, não. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu ir para o Evangelho, porque nos Evangelhos a coisa está melhor. Aí abre lá palavras de Jesus. Pecador, abandone o teu pecado enquanto ainda podes ter vida. Oh meu Deus, que coisa horrorosa! Cadê minha caixinha de promessas? Vanberg, foi assustador isso aí que você fez.
Mas Eugene Peterson, ele vem e explica esse processo. Não tem como. Para que você vai fugir daquilo que é Deus te ensinando? É Deus te ensinando. Lá no livro do profeta Isaías tem um texto maravilhoso. Olha a palavra de Deus ao profeta Isaías. Eu lá penso, eu já vou falar aqui a Bíblia conforme muita gente gostaria de ler, né? Abrir lá num texto e Deus falando, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Só que não. Lá, Deus manda isso aqui para o profeta Isaías. Eis que eu refinei você, mas não como a prata. Provei você na fornalha da aflição. Não, gente. Eu quero ser abençoado. Já passei por essa fornalha muitas vezes. Mas tenho filhos maravilhosos. Tenho um nome que nem eu imaginei que um dia eu teria. Tenho uma história de vida. Uma bênção. Tenho um lar estruturado. Olha, posso socorrer os meus queridos. Tenho o privilégio de estar aqui. Mas já passei nessa fornalha muitas vezes antes de ter essas coisas todas. Já passei. E vou dizer para vocês, muitos querem sair rápido do sofrimento, mas não querem aprender nada com ele. Vivemos uma geração que prefere anestesiar a dor do que tratar a causa. É mais fácil eu jogar a culpa no diabo pelos meus erros, as minhas falhas e as minhas péssimas escolhas. É mais fácil eu acusar alguém ou simplesmente ignorar e achar que isso é a vida. Só, guarda isso que eu vou falar, não vai aparecer aqui. Deus não remove o processo sem antes extrair dele a transformação. Deus não remove o processo sem antes extrair dele a transformação. Primeira pergunta que você tem que fazer: o que o Senhor deseja? E aí vai uma outra frase para você guardar aí no seu coração. Toda luta, toda provação que não gera aprendizado acaba se repetindo. Você já viu isso? A pessoa passando pelo mesmo processo de novo, a mesma história de novo, a mesma repetição, a mesma situação. Porque todo processo que não gera aprendizado acaba se repetindo. E aí, deixa eu acelerar que eu estou muito animado com essa mensagem. Eu achei que ia ser triste. Quem quer ser abençoado, então aceite que Deus não mima quem Ele deseja. Não mima mesmo. Eu sou a prova disso. Quer ser abençoado? Ai, coitadinho, din. Deus não vai fazer isso com você. Aí, Deus quer fazer com que Abraão, ele seja o pai de muitas nações. E aí ele dá uma ordem para Abraão: pega tudo que é teu, tua família, e vai para um lugar que você não sabe onde é. Lá na frente eu te mostro. Você faria isso? Pois é, Abraão fez. Depois, você queria muito filho, eu te dei um filho, mas deixa eu testar a sua fé. Sobe no monte e sacrifica esse filho a mim. Lógico que Deus não permitiu que a situação finalizasse, mas se fosse preciso, Abraão faria. Esse é o entendimento. Deus não mima quem Ele deseja moldar. Eu quero ser uma bênção, pastor. Eu quero salvar vidas. Eu quero transformar minha história. Eu quero transformar a história das pessoas que me cercam. Eu quero mudar muitas coisas na minha vida. E Deus lá em cima diz: maravilha, esse é o tipo de crente que eu estou buscando. Tira o carro, diminui a conta bancária. Ninguém fala amém. Aí agora não falou nem eu pedindo.
Não, pastor, Deus tem outros métodos. Tem. Eu poderia passar a manhã inteira falando. Mas, gente, é tão interessante. Deus não prepara pessoas para o reino com base em conforto, mas em fidelidade e resiliência. Antes os processos comigo, eles eram demorados porque eu custava entender. Hoje eu entendo rápido. E já mudo logo que é para não ter que passar. Já entendi, Senhor, é por aí, deixa para lá, vamos que vamos. Vida que segue. Vida que segue. Se você pegar o livro de Tiago no Novo Testamento e for ler, talvez você leve um susto. O livro de Tiago, aliás, para quem não sabe, Tiago era irmão de Jesus. Tá? Depois do nascimento virginal de Jesus, José e Maria tiveram outros filhos. E entre esses filhos, um deles se tornou discípulo do irmão, no caso Jesus. E escreveu uma das cartas mais lindas. É a carta que eu chamo de, desculpa a expressão do mundo, é a carta pancadão mesmo. Se você fala assim, se você chegar na sua casa hoje, depois de um culto desse, e quiser fazer aquele negócio da Bíblia, sabe aquele assim? Tenta abrir em Tiago. Deus fala comigo. Já viu aquele meme do soquinho? Pam, pam, pam. Vai ser bom. E é uma carta pequenininha, dá para você ler ela hoje. Hoje ainda você lê ela todinha, mas ela é maravilhosa. E lá no livro de Tiago, ele fala uma coisa que é meio contraproducente, mas pelo menos ele avisa, né? Ele diz logo de cara no capítulo 3, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que receberemos juízo mais severo. Eu quero ser líder. Deixa eu te falar uma coisa, você quer mesmo? Eu quero isso ou aquilo. Você acha que essa posição aqui é confortável? Né? Não. Nunca foi. Nunca foi. E é isso que ele está dizendo aqui. Lógico que se você continuar lendo, você vai ver ele dizer que, mas aqueles que seguem serão abençoados e conduzidos por Deus, mas o juízo é mais severo. Charles Spurgeon, ele faz um comentário interessante. Deus não unge o ego, ele forma o servo. Deus não quer saber se você é dentista, advogado, empresário, juiz, doutor, médico. Ele não quer saber, ele quer saber se você é servo. Deus não unge o ego, ele forma o servo. Aí vem Jesus e meio que corrobora isso e diz que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É por isso que eu digo que eu espero que esse ano na sua vida seja tremendamente abençoado. Porque você será tratado, provado, na fornalha. Olha, uma salva de palmas para vocês. A igreja que não recua. Tá? Seguir Jesus nunca foi confortável, mas sempre foi transformador. Sempre. Que maravilha. Eu acho que se eu pegar o meu histórico e se eu ainda fosse aquela pessoa de 35 anos atrás, nem eu me suportaria, sendo bem honesto com os irmãos. O que vocês estão vendo aqui é o resultado de uma transformação. Estar com Cristo não é só privilégio, é acima de tudo responsabilidade. Responsabilidade. Agora eu vou fechar. Eu falei que era o último, mas depois do último tem outro último, tá? Quer ser abençoado? Então confie no processo, mesmo quando ele dói. Calma. Deus não está contigo? Amém? Calma. Confie no processo.
Jesus já foi logo avisando: no mundo tereis aflições, calma, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Calma. Quer ser abençoado? Então confie no processo, mesmo quando ele dói. Então entenda o seguinte: quem abandona o processo cedo demais, perde exatamente aquilo para o qual estava sendo preparado, filho. Você vai ser preparado, é assim, tá? Lá no Salmo 66, o salmista, ele tem essa visão. Ele tem essa visão. Quando ele faz essa reflexão aqui: passamos pelo fogo e pela água, mas afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Nós enfrentamos tudo para finalmente chegarmos onde precisávamos estar. A.W. Tozer, fantástico. A fé verdadeira confia em Deus, mesmo quando não entende o... Não, às vezes a gente não vai entender. Por que que Deus só não estala o dedo? Por que Deus não manda a situação de uma forma diferente? Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala algo maravilhoso. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, e eles sempre vão existir, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É verdade. Eu queria encerrar essa mensagem de hoje com 3 frases que eu gostaria que você refletisse sobre elas, que eu acredito condensa tudo que eu quis te mostrar aqui. Primeiro, talvez o que você chama de peso seja, na verdade, investimento de Deus em você. Aceite, enfrente, lute. Segundo, talvez o que você chama de dor seja apenas preparação para algo maior. Calma, vai passar. Ore, tenha paciência. Por último, se Deus está exigindo mais de você, é porque Ele vê mais em você. Simples desse jeito. Você não ofereceu nem 10% do que você pode oferecer. E Deus está vendo isso. Então Ele está exigindo mais de você. Porque Deus não pega leve com quem Ele investe pesado. Você quer ser abençoado? Eu também. Deus é abençoador, é amoroso, é misericordioso. Mas Ele também vai exigir de nós coisas que talvez exijam de mim e de você uma briga interior muito forte. É por isso que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Eu quero uma coisa e Deus quer outra. E nós precisamos entender isso. Deus tem um propósito que muitas vezes não vão bater com as suas vontades, com o seu querer. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo. Por essa palavra, pelas confrontações, pela forma como o Senhor se dirigiu a nós nesta manhã. Eu, em especial, agradeço pelo Senhor ter trazido novamente à minha mente, ao meu coração, verdades que estavam adormecidas há muito tempo. Continue falando com a sua igreja. Somos a igreja do Senhor. Somos o teu povo e queremos viver para a honra e glória do teu santo nome. A partir de hoje, sabendo que a bênção
é só a consequência. A bênção ela virá sim, porque o Senhor é Deus abençoador. Mas principalmente queremos estar prontos, amadurecidos, preparados, crescidos para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.